Fala galera, beleza? Aqui o professor Hélio com a aula de História, na correção do simulado número 3 da sua disciplina de História. Ok, gente? Vamos lá então. E no simulado número 3, a prova de História, ela começa na questão número 37, ok? Então, vamos lá, pessoal, para a questão 37. Nos anos iniciais do século XVIII, atenção ao recorte temporal que a questão lhe traz, gente, beleza? Século XVIII. Então, nesses momentos, comece a enumerar, a lembrar quais eventos importantes do século XVIII, em qual local? Na Europa. Opa! Surgiu um movimento intelectual conhecido como Iluminismo, ou seja, nessas duas primeiras linhas, o autor já está te dando o recorte temporal, o local, o espaço, né? A Europa, e o fenômeno, no caso do iluminismo, sobre o qual é correto afirmar que, ok, ele quer certo, ou seja, ele quer errada. Então, seguindo essa lógica, das 5 alternativas, uma está errada, 4 estão certas, ok? Então, repetindo, quando ele pede exceto, ele quer a errada, ok? Beleza? Então, vamos lá então. Vamos começar aqui pela letra E. Questionava a concepção do poder político? Sim, questionava. Porque nessa época aqui, até o século XVIII, como vigorava o antigo regime, o que acontece? O poder político, uma prerrogativa dos reis, que em muitos casos eram absolutistas, ou de alguns poucos nobres. Então, qual é a questão? Porque eu que não sou um rei, ou eu que não sou nobre, não posso participar da política. Então, quando eu questiono o direito de participar da política ou não, isso é um questionamento da concentração do poder político. Nesse caso aqui, o concentração se refere ao quê? Ao absolutismo monárquico dos reis. Isso está certo, mas não é o que ele quer. Letra D. Criticava os princípios do direito divino dos reis? Sim, questionava. Teoria de Jacques Bossuet. O trono não é lugar de um homem, o trono é o lugar de um Deus. Então, pessoal, essa teoria do direito divino dos reis, que justificava, que defendia o poder centralizado dos reis e a sua origem divina, era algo criticado pelos iluministas e usual dos teóricos do antigo regime e seus reis. Então não é essa que ele quer. Defendia um sistema constitucional? Sim. Uma constituição com qual propósito? Limitar os poderes dos monarcas. Letra B. Criticava os privilégios de classe e da igreja? Sim. A questão do senhor feudal ser quase que um dono do camponês, ou a igreja católica possui privilégios de não pagar impostos, ainda interferir na política. Então, B, C, D e E estão corretas, mas a questão é a seguinte: olha o que ele quer errada. Então, letra A, defendia a intervenção do Estado na economia? Claro que não. Quem defende isso é o mercantilismo. É um fenômeno que vai ser combatido, que vai ser questionado pelos teóricos do iluminismo, ok? Principalmente pelos fisiocratas, Quesnay e Turgot. Laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar. A economia tem que agir solta, independente. Ou Adam Smith, que defendia a mão invisível do mercado, ok, gente? Então, na 37, a questão que ele quer, no caso, aqui é a correta, mas o que ele quer é a letra A, ok, gente? Beleza? Vamos lá então, questão número 38. Bom, a expressão Revolução Industrial foi difundida a partir de 1845 por Friedrich Engels para designar o conjunto de transformações técnicas e econômicas que caracterizaram a substituição da energia física pela energia mecânica, da ferramenta pela máquina e da natura pela fábrica, no processo de produção capitalista. Sobre a Revolução Industrial, é correto afirmar, ou seja, sobre o evento que ocorreu no final do século XVIII, em que a Inglaterra foi protagonista, em que
aumentou o processo de produção, ou seja, eu comecei a produzir mais em menos tempo e com o auxílio de algumas máquinas. Nessa primeira fase, eu vou ter um crescimento do tear mecânico, ok? Vamos lá então. Letra A. O êxodo rural pode ser considerado um dos fatores de seu desenvolvimento? Sim, sim. Porque quando o proprietário rural, o pequeno proprietário rural, ele pede suas terras, ele vai para a cidade. Vai servir de mão de obra barata para as fábricas. Até aqui está certo. Mas não seja mão nervosa. Por quê? Porque a população expulsa das cidades passou a concentrar-se no campo? Não, foi o oposto. Por conta dessa área que eu marquei agora, essa letra A não pode ser. Está errada. Ok, gente? Beleza. Letra B. Destaca-se no plano social o aumento da longevidade. Isto é, as pessoas viviam mais tempo? Pode ser. Porque eu começo a produzir mais alimentos, as pessoas se alimentando melhor vão poder viver mais. Então, eu acho que é essa. Estou na dúvida? Deixa isso de stand-by. Ok? Vamos para outras. Mas essa aqui tem um furo de verdade. Tá? C. O desenvolvimento da indústria. Sim, está correto. Por meio do uso de máquinas. Sim, ok? Provocou a formação de feiras e corporações? Não. Essas corporações, elas são anteriores ao crescimento, ao surgimento das fábricas, ok? Essas corporações de ofício, elas surgem no final da Idade Média, ok? Então, não pode ser essa. Por conta disso aqui, gente. Beleza? Então, eu eliminei A, eliminei a C. Letra D. Um dos seus fatores positivos está no fato de o catolicismo condenar o lucro e o trabalho? Opa, pode ser a D, hein? Pode ser a D, gente, ok? Vamos lá. Um de seus fatores positivos está no fato de o catolicismo condenar o lucro e o trabalho? Olha, vamos lá. A igreja, ela fez isso aqui. Ela condenou o lucro excessivo. Isso chama-se usura. Agora, isso foi um aspecto positivo da Revolução Industrial? Cuidado, ok? Isso aqui tá certo, que eu marquei, tá vendo? Mas o restante, não. Então, tome muito cuidado, ok? E o trabalhador condenado pela nobreza. Então, por enquanto, letra B. Destaca-se, no plano econômico, a elevada taxa de juros. Calma aí. Eu tenho isso aqui, mas na Revolução Industrial, o que dificultava conseguir capital para o desenvolvimento da economia? Não, gente. Eu tenho o Banco da França, eu tenho burgueses que vão liberar facilmente capital para que ocorra o investimento em máquinas. Então, meus amigos, é a letra B. Por que, que a gente costuma ficar com o pé atrás? Porque a abordagem é no plano social. E geralmente, quando se aborda a Revolução Industrial, é no campo produtivo ou no econômico. E no social, as pessoas fazem pouco caso. Geralmente, é o que está no finalzinho da apostila, é um dos desdobramentos, uma das consequências. Pessoal, então a 38 é a letra B de bola. Ok, gente? Para a próxima, questão número 39. Temos a Bastilha. Se vandalizar a Bastilha, galera, bora fazer uma petição online? Opa, se eu tenho a Bastilha, vandalização, eu posso falar que é Revolução Francesa, posso falar que é a tomada da Bastilha, ou seja, 14 de julho de 1789. Ou seja, essa imagem está me indicando um recorte temporal. Vamos ver se a questão que é isso, se isso é confirmado. E quem disse que não teve meme da Revolução Francesa? 1789, 1799. Ok. Não é apenas o Neymar ou o Messi que merece memes, viu? Opa, vamos lá. O que ele quer? A deflagração da Revolução Francesa, em 1789, teve como fator principal, ou seja, olha a palavra aqui, ó, deflagração, gente, muito cuidado. Ele não quer a consequência, ele quer um estopim, sabe, aquela coisa que deflagrou, tá? E não quer qualquer um, ele quer o principal.
eu tenho elementos de ordem principal, primária, e fatores de ordem secundária, que não são tão importantes assim, tá? Então vamos lá então. Começar pela letra E, vamos lá. A superprodução agrícola francesa, nos anos de 1789, 88 e 89, que não foi acompanhada de um crescimento no consumo. Pessoal, eu não tenho superprodução antes da Revolução Francesa. Tá? Eu tenho o oposto, eu tenho uma escassez de alimentos. Tá? Eu tenho uma onda de más colheitas que vão gerar fome no campo. Então, um dos fatores da Revolução será a falta e não excesso. Então, eu descarto essa aqui. Ok? Letra D. O aumento generalizado de impostos proposto pelo governo. Opa! Pode ser. Que reduziu os lucros da nobreza e da burguesia, levando a uma série de ataques à ordem real. Pessoal, eu tenho a reunião dos Estados Gerais que sugeriu que a nobreza pagasse impostos, que o clero pagasse impostos. Mas isso não foi aprovado, porque o terceiro estado começou a querer impor o voto por cabeça e não mais por ordens. Então isso aqui não aconteceu, tá? Esses impostos generalizados já vinham recorrendo sobre o terceiro estado. Burguesia, tá correto, camponeses são os culotes. Agora, nobreza e clero não sofreram com isso, mas foi sugerido, não confundam. Letra C. As jornadas excessivas de trabalho e os baixos salários dos operários industriais. Vamos continuar. Que motivaram o início dos protestos e ataques socialistas contra a ordem burguesa. Pausa, gente. Não vamos fazer confusões. Primeiro ponto. A França, ela não é tão industrializada assim para ter uma, digamos assim, uma revolução do proletariado. Tá? Não tem uma industrialização tão desenvolvida. E outra coisa, o socialismo, de fato, assim, de boca cheia, do século XIX. Tá? Até tem o Graco Babeuf, que tem um pouquinho antes, mas não, gente. Socialismo, como nós conhecemos, que vai combater a ordem burguesa, Karl Marx e Engels só do século XIX, do século XVIII ainda, então descarto. Letra B. A greve dos trabalhadores portuários, que prejudicou as exportações do país, levando a burguesia a sérios prejuízos econômicos? Não, pessoal. Eu não tenho uma França comercial, pelo contrário, eu tenho uma França agrária, em torno de, alguns livros falam 28 milhões de pessoas, outros livros falam em 25 milhões de pessoas. Botasse aqueles livros que abordam 25 milhões, 24 milhões e meio moram, assim, são pessoas do terceiro estado, comerciantes ou proprietários rurais, tá? Então eu não tenho um comércio portuário ativo. A França não tem uma marinha ativa, tá, gente? Então o que me resta é a letra A. Vamos ver se é ela mesma. A crise econômica generalizada que assolou o país, sim. Crise econômica, tributária, alimentícia, afetando a agricultura, o comércio e as finanças nacionais. Portanto, pessoal, a questão 39, tá? 39 aqui, ok? É a letra A, ok? 39, letra A, beleza? Questão 40, vamos lá. Ferramentas de revolução. Pré-história, ok? França, guilhotina e Síria. Tá, vamos voltar aqui só um minutinho. Pré-história aqui, nessa imagem aqui, é o fogo, certo? A descoberta do fogo revolucionou a história. A França guilhotina é um simbolismo, o que representa? O fim do antigo regime e o início do Estado de Direito, do Estado democrático. E na Síria, eu tenho digamos assim, a primavera árabe sendo disseminada pelos contatos via internet. Ok? Vamos lá então. Sobre a Revolução Francesa, analise as seguintes proposições. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho 3 alternativas aqui, 1, 2 e 3. Temos que ver quais estão certas para aí sim achar a correta, ok? Número 1. Apesar da participação popular, correto, terceiro estado, a Revolução Francesa deve ser abordada no contexto geral das revoluções burguesas? Sim, gente. Quando eu falo revoluções burguesas da Europa, eu falo de revolução
inglesa, século XVII, e Revolução Francesa. Porque eu tenho o terceiro estado fazendo a bagunça, o barulho, mas quem conduz a Revolução Francesa é a burguesia, que se divide em girondinos e jacobinos. Tá? Ora, eu tenho jacobinos no poder, mais radical, ora eu tenho os girondinos no poder, ela mais conservadora, ok? Então, a 1 está correta. Então, vamos lá. Eu vou aqui. Quais que não tem a questão 1, eu posso eliminar. Deixa eu ver aqui. 1 está correta. Correta. Bom, eu posso eliminar C. Porque se eu sei que a 1 está correta, então elimina C. Opa, as minhas chances de 20% subiram para 25%. Olha que interessante. Vamos lá, devagarzinho. A letra D... Bom, vamos lá, vamos para 2. O massacre do rei e de muitos nobres franceses, está falando do rei sendo guilhotinado, tá? E dos girondinos. Serviu de pretexto para a formação de uma aliança entre Inglaterra, Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Sardenha e Rússia, com o objetivo de invadir a França. Pessoal, são as coligações, tá? Vamos ter ao todo 7 coligações. O que são coligações? É a união dos países monarquistas que não queriam a disseminação desses ideais liberais, que eram contra essa revolução de caráter burguês. Tipo, essa ralé, esse povinho aí, tá querendo comandar um país. No caso da burguesia, camponeses, essas coisas. Então, essas monarquias vão se unir 7 vezes. Algumas durante a Revolução Francesa, outras durante a Era Napoleônica. Ok? Então, sim, isso aconteceu, gente, tá? Quando começou? Já após o massacre do rei. Então a 2 está certa. Então eu vou eliminar as questões que não tem a 1 e 2. A A eu posso eliminar porque ela fala apenas a 1. Então eu vou eliminar a letra A. Já eliminei a A e a letra C. Ou seja, de 25% subiu para 33% de chance de acertar. Então eu estou entre ali AB, AD. Opa! Eu também posso eliminar a E, pessoal. Aqui, ó. Não tem a 2. Aqui, ó. Sem muito esforço, estou entre a B, estou entre a D. Sem muito esforço. 3. Durante o período que ficou conhecido como o Terror, que vai de início de 1793 a 94, a guilhotina era uma marca registrada por ter sido amplamente utilizada contra os opositores do regime. Sim, o chamado terror jacobino. Qualquer um que ameaçasse a revolução era condenado, julgado e executado pela guilhotina. São criados nesse contexto o Tribunal Revolucionário e o Comitê de Salvação Pública, ok? Órgãos criados para manter a revolução e afastar os contra-revolucionários. Quem comanda? Os jacobinos. Então a 3 está correta. Então 1, 2, 3 estão corretas. Então vamos lá. Letra D, pessoal. Letra D, aqui, ó. Todas as proposições estão corretas. Ponto. Beleza? Bom, número 41. O processo de dependência das 13 colônias da América do Norte, inicialmente os livros chamavam de Estados Unidos, depende dos Estados Unidos, tá? Ou 13 colônias, que culminou com a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, relaciona-se a... Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. A adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês. Então, deixa eu voltar aqui. O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou com a Declaração de Independência. Tá. Ele quer saber o seguinte: se a Declaração de Independência está relacionada ao quê? A adoção de uma política liberal do parlamento inglês? Não, gente. Porque o fato da Inglaterra forçar a barra sobre as 13 colônias para recuperar dinheiro perdido devido à Guerra de 7 anos contra a França, tá? Vai gerar o quê? Uma pressão, ou seja, uma característica colonialista, que pertence ao mercantilismo, algo que é o oposto do liberalismo, ok? Descarta a letra A. Letra B. Intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte? Sim. Sim. O Sul estava acostumado a ser controlado, o Norte não.
devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra de 7 Anos. Opa, acabei falando antes. Pessoal, letra B. Tá? Tá correta. Tá corretíssima. Ok? Então, vamos continuar? C. Proibição da cobrança do imposto do selo? Não, pelo contrário. A Inglaterra impôs a cobrança do imposto do selo. Ok? O que é a cobrança do selo? É imposto sobre qualquer produto impresso na colônia. Letra D. Sublevação dos colonos. Tá, sim, está relacionado. Frente a decisões do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que reforçavam o controle político da metrópole inglesa. Não. Veja bem, esse primeiro Congresso decidiu o quê? Que era contra o controle político, que estava insatisfeito com os impostos intoleráveis impostos pela Inglaterra. Então é o oposto. Isso aqui, ó, não encaixa, ok? E letra E. Intervenção militar na luta pela independência e o auxílio econômico fornecido por outras colônias americanas, tais como o México e o Canadá? Não, gente. Não. O México aqui não é uma colônia. Deixa eu ver aqui, peraí. O México não forneceu auxílio, tá? Quem fornece auxílio para as 13 colônias é a França, ok? Não, ok, não. Então, para por aqui mesmo. Não foi o México. Foi, no caso, a França. Vamos lá. Questão 42. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declararam sua independência e justificaram a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam, ou seja, falavam em voz alta, que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Isso é claramente um preceito iluminista, tá, gente? Esse trechinho aqui, ó, é iluminismo, tá? E principalmente de quem? John Locke. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Ok. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. De baixo para cima. Letra E. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Peraí. A França, ela não acaba com o pacto colonial, porque a França é uma metrópole. Ela é dona do Haiti, por exemplo. Tá, gente? Ela é dona da Guiana Francesa. Então ela não acabou. Ela acaba com a escravidão nas colônias. Tá? Mas isso pode ser a Revolução Francesa. Mas declara, mas não se concretiza. Ok? Agora, pacto colonial não. Ela não acaba. Não está errado. Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana? Não, gente. Você não decorei data. Olha no texto. Olha aqui, a independência dos Estados Unidos. E olha a francesa, a Revolução Francesa. A França veio depois. Ok? Então elimina D também. Vamos para C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana? Sim. Por quê? Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Nenhum homem é superior ao outro. Direito à propriedade privada. Liberdade de expressão. Ok? Então, na 42, pessoal, aqui, 42, letra C é o que ele quer. Ok? E por último, a questão 43. Luís XIV, rei da França, da França, né? Rei da França. O rei Sol, o Estado sou eu. Foi considerado o modelo de monarca absolutista. Sua expressão, o Estado sou eu, traduz uma premissa básica da formação do Estado moderno, que é... Bom, vamos lá. Começar de letra A. O rei como aquele que não intervém no Estado? Não. Para ele, o rei é o Estado. Descarto. Letra B. O rei como o primeiro cidadão do Estado? Não.
O rei está acima. Ele se baseia na teoria do direito divino dos reis, tá? O rei está acima de tudo, de todos. O rei não é um homem. Então, se ele não é homem, ele é um ser supremo, então ele é um cidadão. Cidadão é algo para pessoas normais. O rei como aquele que apenas simbolicamente tem um poder político? Pelo contrário, ele tem um poder político. Gente, simbolicamente seria a rainha da Inglaterra hoje. Reina, mas não governa, devido ao Bill of Rights. A generosidade do monarca para com seus súditos? Nunca. Ele é intolerante. E letra E. O rei como fonte da soberania nacional? Sim. O rei é soberano. O rei está acima de tudo e de todos. Ok, gente? Bom, para por aqui, ok? Estou encerrando aqui agora o simulado número 3 do Paratec. Então, gente, obrigado pela atenção. Valeu e até o próximo encontro, gente. Tchauzinho, fiquem bem. Até logo. Fui.